pessoal, dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Eu demorei a entrar um pouquinho aqui, que deu uma instabilidade aqui no sistema, mas agora eu consegui, tá? Mas não se preocupe aqui que vai dar tempo, tá? Antes de eu iniciar a web aula ao vivo aqui, vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá? Do Senai Unidigital, tá? E depois a gente volta, como de costume, com a nossa programação normal, tá? Deixa eu ver se eu acho que eu não compartilhei o áudio. Peraí, foi. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar a sala de vocês aqui. Pessoal, lembrando que ainda tem pessoal que não enviou todas as atividades de instalação, tá? Instalação predial, deixei lá aberto, tá? A Laura, né, que é a nova monitora de vocês, tá? Alguns aí que não enviaram, tá entrando em contato, tá? Tem algumas FOs que ficou de eu marcar lá, porque deram muitas aulas presenciais, tá? Mas aí até amanhã eu regularizo isso, beleza? Então vamos lá. Essa UC aqui, pessoal, ela, como vocês vão finalizar ela logo depois, quando eu fiz o planejamento aqui, logo depois do período de férias, né, que é de 1 do 7 até 19 do 7, assim, eu já deixei uma aula gravada aqui, porque na aula de hoje, ó, já deixei a thumbnail, quer dizer, obrigado, Laura, aí, já deixou tudo pronto, tá? Da aula de hoje. Quando for no dia 23 do 7 que vocês retornarem aí das férias, né? A gente retornar das férias, eu vou dar aula, né? Já tá tudo pronto aqui. E aí, o último dia aqui, né? É o quê? É o dia da aula, né? Do presencial, tá? Essa daqui, essa aula vocês vão ter esse sábado agora, né? Dia 27, tá? Só que a do EAD, né, vai ser só dia 23 para vocês não ficarem, né, sem conteúdo, né, porque esse tempo aqui não é o suficiente. O que que eu vou fazer? Vou gravar a aula do dia 23, falar da atividade 1 e vou deixar uma aula extra sobre a atividade 2.1 e 2.2. Tranquilo? Então vamos lá, sem mais demoras aí. Segurança do trabalho, pessoal. Essa UC aqui, né, aqui do curso de eletrotécnica, ela foi baseada numa norma do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Vocês veem aqui, ó, MTE, digita aqui, ó, MTE, normas regulamentadoras, beleza? Vem aqui, ó. E aí, a norma que trata de segurança, né, igual tá falando aqui, segurança e eletricidade, é essa daqui, ó, o Ministério do Trabalho e Emprego, tá?
toda função, independente se é o eletrotécnico que tem um conselho, né, igual a gente conversou lá, instalação predial, seja o engenheiro, seja o eletricista, né, que não tem conselho, mas é um curso de capacitação, né? Eletricista de qualquer área, todos que têm exposição ao risco em eletricidade, adivinha, tem que cumprir uma dessas normas, que é a chamada NR10, Segurança em Instalações Elétricas e Eletricidade. Mas todo tipo de função, por exemplo, pessoal que trabalha com edificações, né? O técnico em edificação, né? O engenheiro civil, né? O mestre de obras lá, né? Que seria o análogo do eletricista, né? O que o eletricista é para elétrica, o mestre de obras é para construção civil, tá? Então, existe um código do Ministério do Trabalho e Emprego que é chamado CBO. Esse CBO, ele fala de todas as profissões, tá? E qualifica, tem um número que qualifica. Ah, o CBO do eletricista é isso, o CBO de um eletrotécnico é esse, né? Da exposição de eletricidade, do engenheiro eletricista e por aí vai, né? E todo o trabalho que envolve risco de eletrocução, né? Choque elétrico, NR10. As normas regulamentadoras têm tudo quanto é área que você imaginar, tá? Tem até NR38 atualmente. Sempre o Ministério do Trabalho e Emprego vai atualizando, vai aumentando, tá? Por exemplo, em plataforma de petróleo é 37, é 36, ó, abate de processamento de carnes e derivados, né? Trabalho em altura, NR35, sei lá, espaço confinado, né? Circuitos lá em locais onde tem espaço confinado, tem circuito também. É, segurança aquaviária, tem a QNR11, é o transporte e movimentação de carga, forno, tudo você imaginar tem uma norma. Caldeiras, ó, caldeira, vaso de pressão, tubulão, TNR13, explosivo, trabalho a céu aberto, ó, eletricista de rede, trabalha a céu aberto. Ele também tem exposição, né, o trabalho com máquinas e equipamentos, por exemplo, o guindalto hidráulico, né, além da exposição em altura, choque. Desculpa, gente, que o ar aqui está estralando aqui. Então, a NR10, vocês vão baixar aqui, tá? Essa daqui, quando você entra na NR10, que é o assunto da nossa disciplina, você tem a norma básica, que é a NR10. Eu vou pegar o texto aqui que eu já tenho ele baixado, né, para facilitar a nossa vida aqui. E você tem também o manual de auxílio na interpretação. A diferença é que esse manual aqui é praticamente quase todas as normas do trabalho existe, por exemplo, aqui, ó, vou aproveitar o que está aqui vou pegar aqui e abrir a versão da NR10. Como eu baixei ela há poucos dias, deixa eu fechar isso aqui de rede. Então, ó, a diferença é que a norma, né, tem os itens aqui, ó. Essa norma estabelece condições mínimas de segurança, né, com o objetivo de implementação de medidas de controle, né, sistema preventivo. O que que é um sistema preventivo? Tudo e qualquer coisa, né, objeto ou sistema, né, por exemplo, análise preliminar de risco. Você verificar antes de você se expor ao risco, fazer um checklist. Isso é uma medida de proteção. Isso é um sistema de prevenção você sinalizar, né? Além de uma medida coletiva, né? Existe a NR, que é a NR6, que fala sobre EPI, que também comenta sobre medidas coletivas de proteção. O EPI, já que a eletricidade não tem como eu anular o risco, eu utilizo luvas, né? Luva de proteção. Se é para baixa tensão, é para classe de tensão da baixa, se é para média,
13,8 é para média e assim sucessivamente, tá? Então aqui é o texto grosso, aqui vamos dizer assim, é o texto puro. E no outro, você tem os profissionais do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Provavelmente é um engenheiro eletricista, tá? Talvez ele também seja, inclusive, né? Além de engenheiro eletricista, eu sou engenheiro de segurança, né? Então, o engenheiro eletricista junto com o engenheiro de segurança, ele vai fazer um comentário explicando, né, o que que é o mínimo, ou seja, o mínimo de segurança é você desligar o circuito, depois sinalizar, fazer o aterramento temporário, né, para você dar manutenção, né? E a prioridade é o que em circuito elétrico? É a desenergização. Então, em cada item aqui, ó, no manual aqui, ele vai te explicando. Porque esse texto aqui, ó, só quem conhece é quem já, né, tem experiência, igual eu, que já tenho anos aí de formação em engenharia elétrica, né, e com pós em segurança do trabalho, tá? Então, esses comentários aqui são do pessoal que entende, né, que é da área, explicando item por item, tá? Termo a termo. Inclusive, no final da norma aqui, ó, tem um glossário. São itens aqui, ó. O que que é um CEP, né? Sistema Elétrico de Potência. Não é o CEP lá de sua rua, ó. Conjunto de instalações e equipamento destinado a gerar, né? Lá desde a geração no meio hidrelétrica, transmissão, distribuição até chegar no cliente, né, lá na medição, né, que é o consumo, né? Quem que é o consumo? Você, residencial, que está me assistindo aí, né? A indústria, né? A Velha Alimentos, por exemplo, um grande comércio, um atacadão aí, um açaí da vida, né? Um comércio aí. Então, todos fazem parte do sistema elétrico de potência, né? Todos os equipamentos, né? Todos os clientes que estão residencial, industrial e comercial, tá? Então aqui você tem a explicação, né? Tem aqui os termos aqui, é o anexo 2, a zona de risco, que basicamente você tem um cabo energizado, né? Esse raio de risco é até onde a abrangência do campo eletromagnético. Lembra lá em eletricidade que eu falei da regra da mão direita? O dedão é o quê? Corrente elétrica. Em volta, os dedos que abraçam o cabo é o quê? A abrangência do campo eletromagnético, tá? E essa abrangência é o raio de risco. Esse outro raio da zona controlada é onde só o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro pode estar porque eles têm treinamento, né? Eles têm, né, uma formação que lhes garante informações suficientes para se proteger dos riscos, né? E obviamente eu não posso simplesmente chegar na zona controlada, né? Só por eu ser eletricista ou eletrotécnico ou engenheiro eletricista. Eu também tenho que ter a anuência da empresa. Professor, que termo é esse? Anuência, o que o pessoal do jurídico chama de autorização. Aí, como assim? Como é que a empresa me autoriza? Olha, você, por exemplo, é um eletricista de redistribuição, e aí você está de plantão, recebe um chamado, né? Uma SS, uma solicitação de serviço. Essa solicitação vai virar uma OS, né? Uma ordem, e aí você vai lá e executa, né? Ah, uma chave fusível, né? O elo fusível queimou, né? Ou a chave completa ela foi danificada, né? Foi vandalizado, acabou a energia, você vai lá para fazer a troca, né? Você vai cumprir essa solicitação, né? Da OS, né? E torná-la uma ordem de serviço e cumprir ela, fazendo a análise preliminar de risco antes de você se expor, né? Para você de fato, né? Fechar essa OS. Beleza. Então aqui, pessoal, eu fiz um resumo aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, anexo 3, treinamento. Não importa se você já é eletricista, se você é eletrotécnico, se você é engenheiro eletricista, ou se você, além de engenheiro eletricista, igual eu, é também engenheiro de segurança. Não importa, não tem um ditado que diz que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Ou seja,
Não importa se você é um engenheiro mor com mestrado, pós-graduação, inclusive engenheiro de segurança, não interessa. Quando você entra na empresa, você tem que fazer o treinamento básico, que é de 40 horas, tá? Depois de 2 em 2 anos tem a reciclagem, né? Eu gosto de chamar de upgrade aí. Reciclagem que ela pode levar até 40 horas, né? Por padrão, na maioria das empresas é 24 horas. Inclusive, nem na norma fala que é 24. É até 40 horas, tá? E tem também o curso suplementar aqui, né? Complementar, na verdade, né? Que, inclusive, ele é mais direcionado a eletricista, né? Porque o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele tem disciplinas que falam sobre o sistema elétrico de potência, né? Já o eletricista, né, o jargão aí, né, tanto do CREA quanto da Conselho dos Técnicos, é que é uma capacitação, tá? E o jargão do MEC, né, é um curso livre, tá? Para os olhos do MEC é um curso livre, para os olhos do CREA e do Conselho dos Técnicos é uma capacitação, né? Porque não tem um certificado, logicamente, de finalização do curso, mas não existe um conselho federal que, né, que garante nessas regras e tal. Mas você tem, né, o Ministério do Trabalho e Emprego que tem a NR10, inclusive NBR que a gente tanto fala aqui, né, desde que a gente começou o módulo 1, NBR 5410, 14039, qualquer norma, ela é referenciada pela NR10. Inclusive, a NR10 é que chancela. O que que é isso? Autoriza, né? Que torna obrigatório você tomar medidas de proteção, né? Coletiva e individual. Não é, ah, não, eu sou muito experiente, já que eu sou o super saiyajin da elétrica, então eu não vou usar luva, né? Eu vou de peito aberto. Não. Não interessa. Você pode ser o Papa, não interessa. Você tem que utilizar a EPI, você tem que cumprir todos os requisitos. Você pode ser engenheiro de segurança, você pode ser engenheiro, não interessa. Você tem que cumprir, porque o risco da eletricidade ele é periculoso. Periculoso, conforme a NR16, ele pode te causar, inclusive, um mórbido, né? Um mórbido se você se acidentar, né? Eletrocução e você pode vir, né? Ter um mórbido aí, né? E agora, como a gente já fez essa introdução aqui, vamos lá no questionário, vamos fazer uma análise aqui rapidão, tá? Do questionário aqui, próxima aula, né? Depois aí das férias, vamos. Cadê? Ah, o questionário não tá aqui, peraí. Pessoal, tá faltando aqui o questionário para vocês. Quando validei a sala aqui, deveria ter um questionário aqui, tá? Eu vou verificar, tá? Isso amanhã. Eu vou, para vocês não ficarem sem essa análise aqui, eu vou pegar uma outra turma que eu tô com a mesma OC, né? Coincidência aí. E nela o questionário, tá? Esse questionário deveria estar aqui, tá, pessoal? Ele não está disponível, tá? E deveria estar aqui. Pois eu vou verificar, tá? Eu vou. Vai assim que aparecer para vocês, ó. Por exemplo. Qual norma que regulamenta a segurança e eletricidade? Para você não tirar zero, NR10, né? O que que significa EPI, né? Eu falei que existe uma norma, né? Uma norma que é chamada NR6, ó. Equipamento de proteção individual, tá? Então, quando eu vou validar lá novamente a sala, tá? E vou recuperar esse questionário. Esse questionário vale ponto para vocês, tá? Então, é equipamento de proteção individual.
E aqui você pega a sua NR10 aqui e vai fazendo as atividades. Ó. O que que significa EPC? É equipamento de proteção coletiva, tá? Lembrando que na hora que aparecer para você, pode ser que a alternativa aqui, ela não seja a alternativa, né? Por exemplo, vamos supor que o 2, né? Pode ser que não seja o C, pode ser que seja o A. Ele é aleatório, tá? Cada vez que eu abro aqui, que você abre, ele aparece de forma diferente, tá? Então se atenham ao conhecimento. Questão 3 aqui, EPC eu já falei, né? Antes de realizar qualquer serviço próximo à eletricidade, primeiro é necessário o quê? Que tenha ausência de tensão, né? Significa que eu tenho que desenergizar a rede. Como é que eu desenergizo? Eu desligo ela, testo para ver se tem ausência de tensão. Depois é que eu faço o aterramento temporário, aí que eu posso trabalhar, né? Possui ferramenta necessária? Também, né? Se o alicate que possui é isolado? Também, né? Não se faz necessário nada? Se não fosse necessário, não tinha exigência, né? É a lógica, né? Então, que exista ausência de tensão, ou seja, que não tenha energia. E isso é, no caso, circuitos desenergizados. Existe o pessoal da linha viva de distribuição e transmissão, que aí essa situação, né, aí ele vai ter que estar energizado. Mas, no geral, é desenergizado. Ó, os números de acidentes são cada vez mais assustadores, né? Isso aqui é uma estatística que ela é real até hoje, infelizmente, aí, o motivo pelo qual os acidentes continuam, né? Ó, descaso de desrespeito por política pública, não. Falta de política pública, conscientização também não. Falta de campanha publicitária, tem campanha. Mas se você, né, não considerar que é o descaso e desrespeitar, não interessa. Você pode ter 10 cursos de NR10 aqui. Se você acha que isso aqui é perda de tempo, é balela, você não vai respeitar. Se você não respeitar, adivinha, vai ter um acidente de trabalho. Pessoal, rapidão aqui, deixa eu só. Antes da gente finalizar aqui a gravação aqui, né? Eu já vou ver com a Laura aqui, tá? Essa questão do que tá, o relatório não tá, o questionário, desculpa, o questionário não tá, opa, rapidão. Vamos lá, galera. Só ver se tá ok aqui. Só ver se o registro aqui foi em conformidade. Acredito que deu certo. Que o sistema aqui, inclusive, eu acredito que a falta, que eu lembro que eu validei essa sala e estava tudo ok. Eu acredito que a atualização, né? A gente tem atualização contínua e às vezes quebra um link, às vezes uma atividade ela sai, tá? Isso que eu sempre valido antes, né? Quando eu validei, não tinha atualizado ainda. Eu validei quando vocês começaram com instalação elétrica predial. Só um minuto, pessoal. Só ter certeza aqui, porque se eu errar no registro aqui, acredito que já deve ter dado certo. É porque o request do banco de dados, né? Porque eu faço o registro, é um response, né? Quer dizer, um request, né? E aí o back-end, né? Eu faço aqui no front-end. O back-end ele tem que dar um response, né? E às vezes o que eu registrei não fica né? O banco de dados ele ainda está ocupado com uma tarefa, né? E aí ele registra aqui como se eu não tivesse feito aqui. Ah, não, agora deu certo.
Deixa eu voltar aqui para a gente fechar com chave de ouro aqui. Registro feito. Deixa eu voltar aqui, vamos só finalizar aqui. Então é total descaso, tá, pessoal? Se você desconsiderar as normas, não adianta você ter curso, você ter diploma lá pregar na sua geladeira lá, né? Mas se você não usa, né? É igual aquela história, né? Todo ser humano ele é inteligente, ele tem um potencial de ser inteligente. Mas se a gente não estuda, né? Ou seja, se a gente não faz o primeiro grau, tem muita gente que infelizmente não teve essa oportunidade, né? Mas eu, graças a Deus, tive uma mãe que, né, que estudou, que virou funcionária pública, né? Sempre me incentivou a estudar, né? Então, potencial eu tinha, né? Mas se minha mãe não tivesse dado as oportunidades que eu tive, se eu não tivesse, mesmo com a oportunidade, não tivesse estudado, feito o primeiro grau, o segundo grau, né? O curso superior, né? As pós, eu não teria chegado onde eu cheguei. É a mesma história. Você pode ter os cursos de segurança do trabalho, mas se você não usar, não adianta nada. Você tem que aprender e usar, tá? Então, quais os trabalhos com eletricidade oferecem risco? Gente, isso aqui você não pode errar isso aqui, viu? É proibido você errar. Ó, todo trabalho que envolve eletricidade é perigoso, tá? No meu aqui já veio respondido porque eu já analisei com os alunos, tá? Essa é uma outra turma, tá? Mas o questionário vai vir mais ou menos desse jeito aqui, né? Então, todo é perigoso, não é apenas próximo a rio e lago, não é apenas em alta tensão, nem apenas feito na linha viva. Feito em linha viva é perigoso também, só que muito mais, né? Porque o circuito é energizado. Então, qualquer trabalho que envolve eletricidade é perigoso. Por isso que a NR 16 classifica a eletricidade como um risco periculoso, tá? Que é a APR? É análise preliminar de risco, tá? Ó, um exemplo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Um exemplo de uma APR. Opa, quase que eu abri o errado aqui. Isso aqui é uma APR, ó. Isso aqui é uma análise, você vai analisar o risco, dependendo da tarefa, né? Antes de você se expor ao risco. Então, é a abreviação para análise preliminar, né? É o que o pessoal chamava de permissão de trabalho. Hoje em dia, a permissão de trabalho, né, ela serve para mostrar que você iniciou e finalizou o trabalho, né? E também, né, que você analisou o risco antes de iniciar. Vamos lá, falta só três aqui, ó. Ainda sobre a PR, é correto afirmar que ela deve ser preenchida antes. Por isso que ela é chamada análise preliminar. Você analisa o risco antes de se expor. Aí, professor, eu vou analisar. Eu sou doidão, eu vou analisar só depois. Aí não adianta. Depois você vai o quê? Ter se acidentado, né? Então, antes de se expor ao risco, sempre analise. Por isso que a resposta é essa aqui, ó. Esta deve ser preenchida antes de qualquer procedimento de manutenção, vistoria, construção, pois por meio dela é possível você identificar o risco, tá? E evitar, né? Evitar os riscos. Qual o nome do dispositivo indispensável em uma instalação que protege contra fuga, né? Choque e fuga de corrente. É o IDR, né, que é o dispositivo lá diferencial residual, e tem o disjuntor DR, tá? O DPS, ele protege contra surto, tá? Já o barramento é para energizar, né, o barramento de fase. O disjuntor termomagnético, ele é para sobrecarga e curto-circuito, tá? Então, o que protege é o dispositivo diferencial residual. Quando ele percebe que a corrente, ela literalmente saiu do circuito por alguém estar se eletrocutando, ou se o condutor, ele energizou uma porta, uma janela, por exemplo, acontece isso, ele desarma na hora. O termomagnético não desarma não, tá? Mas o DR ele desarma. Por isso que ele protege contra a fuga de corrente, essa corrente vazar para um lugar, mas ela não atinge ninguém. Quando ela atinge uma pessoa, aí configura numa corrente elétrica. Lembra do que eu falei? Eu sempre bato na tecla.
O que mata não é o potencial elétrico, é a corrente elétrica. Por isso que ele protege, né, contra, porque a corrente ela tem que estar no circuito, né, alimentando o circuito, ela não pode estar fora dele, né? Seja eletrocutando alguém, seja energizando uma estrutura. Agora o último para fechar com chave de ouro, conforme a norma, tem o item lá o 10.2.9.3, ó. Tá falando nele lá, ó. 10.9, deixa eu fechar isso aqui. 29.3. Tá falando que é vedado, quer dizer proibido, tá? O uso de adornos pessoais no trabalho com instalação elétrica ou em suas proximidades. Então, ele está perguntando se essa afirmação é correta. Então, né? Aqui, vocês viram que eu, como é a de outra turma, né? Por isso que já está respondido. Ou é a letra A ou é a letra D, né? No meu caso aqui, né? Por quê? Porque ela está correta. Mas por que que ela está correta, ó? Vamos ver a errada aqui, ó. Sim, desde que esses adornos, né? O que que é adorno pessoal, ó? Correntinha, relógio, que pode ser energizado tanto por indução quanto engarranchar ali, né? No circuito e você ficar energizado, né? Você tomar choque, né? Sim, desde que os adornos sejam de boa aparência. Ah, então quer dizer que se o meu for da Xiaomi, ele não é legal, ele não é chique, então não serve. Se ele fosse da Apple, ele servia, né? Globo e você, nada a ver, né? Então, de boa aparência, não. Isso aqui não é código de vestimenta, não. É código de segurança. Então, por isso que a letra A, né? Ele está correto, mas pelos motivos certos, né? Pois o uso dos adornos pode oferecer risco à integridade, porque ele pode engarranchar, pode receber indução eletromagnética, né? Ó, pode ocasionar a morte, no caso, né? Dele engarranchar e você ser eletrocutado. Tranquilo? Então, ó. Já vou verificar, até amanhã eu já verifico aqui com a Laura, né, a monitora aí de vocês, porque com certeza o sistema retirou aqui o questionário e vai ser colocado um questionário igual a esse aqui para vocês, tá bom? Que tá previsto, tá, ó, questionário, tá bom? Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula que vai ser depois das férias. Tenham boas férias, né? Boas festas aí. Tranquilo? Com Deus, pessoal. Tchau, tchau.